Bom, gente, o tema central dessa conversa é pecuária lucrativa, né? E eu gostaria, antes de mais nada, antes de falar qualquer conteúdo, a gente fazer uma reflexão do que significa pecuária lucrativa, principalmente a gente estando aqui dentro de um contexto de pecuária de cria. A gente sabe que uma fazenda, para ter lucro, a fazenda, para ser lucrativa, aquele resultado final que a gente chama de lucro, ele é composto por uma série de outros resultados. São vários processos. Cada processo tem seu resultado esperado, esse resultado é medido por indicadores, e a soma desses processos, a soma de tudo que acontece na fazenda ao longo do ano e ao longo dos vários anos no qual aquela atividade é conduzida, é que vai dar o resultado final. Então, eu acho muito importante, eu já falei isso várias vezes em outras apresentações, até mesmo com o pessoal das OETs, o próprio Miguel, a gente já teve essa oportunidade de falar, é muito comum a gente ver nas fazendas de cria o produtor de bezerro achar que o seu indicador de resultado é produção de bezerro. É claro que produzir um volume alto e qualidade alta, com muito peso, com muita qualidade genética, é fundamental para qualquer fazenda de cria. Mas, de longe, isso não é indicador de resultado. O pecuarista de cria ele tem que entender que ele é muito mais do que produtor de bezerro, né? Ele tem todos os processos de recria que são fundamentais para o sistema dele. Cada bezerra, cada fêmea que ele desmama, precisa ganhar peso, precisa produzir arrobas para poder entrar o mais precocemente possível, com o maior peso possível na reprodução. Então, ele também é um recriador. O produtor de bezerros ele precisa vender uma quantidade adequada de vacas no final do seu ciclo produtivo, na época certa, com peso adequado, sem comprometer o manejo de pastagens. E esse ponto, particularmente, é muito deixado a segundo plano. O pecuarista de cria, quando ele põe na cabeça que ele precisa produzir bezerro, ele faz de tudo e conduz todos os seus sistemas focado, todos os seus processos focado em produzir bezerro. E ele vai esquecendo as outras coisas. Uma que ele mais esquece e que é a mais fundamental é a venda de vacas. O pecuarista ele é necessário vender um volume adequado de vacas, aí cada sistema, cada projeto vai ter o seu volume adequado, tem um monte de variáveis que compõem isso aí, cada um vai ter a sua, mas precisa vender um volume adequado de vacas na época certa, porque isso é um componente fundamental na receita e na produção de arrobas da fazenda. Então, a gente fala que o primeiro passo para um pecuarista de cria está no caminho da pecuária lucrativa, é ele começar a mudar o seu modelo mental. Ele precisa parar de pensar que ele é produtor de bezerro e ele precisa começar a pensar que ele é produtor de arrobas, que tem muito mais coisa envolvida, muitos mais processos envolvidos que simplesmente a produção de bezerros. Quando o pecuarista começa a entender que o indicador produtivo dele não é bezerro, é arroba, ele começa ao mesmo tempo, automaticamente, a ter uma visão sistêmica do sistema de produção. Ele começa a ver como que é a interação de tudo que acontece na fazenda vai contribuir para o seu resultado. Dentro da pecuária de cria, eu já falei aqui, né, de produção de bezerro, de recria de fêmeas, de engorda de vaca, nós podemos falar dos processos produtivos em si, da questão genética, de agregação de genética, que a gente tem a evolução fantástica da genética no Brasil ultimamente, tem toda a tecnologia reprodutiva que agrega resultados reprodutivos, aumento de prenhez, aumento efetivo de produção de bezerro por categoria de matriz, isso tudo acontece, mas a gente tem também um processo que é talvez o mais importante da pecuária, que são os processos de manejo de pastagem. O professor Zequinha ou Isaías devem falar para a gente aí da importância, por exemplo, do score corporal da vacada na produção de bezerros. É um gráfico, é uma correlação quase que linear de que bons scores corporais, lotes com bons scores corporais dão os melhores resultados em ATF, independente de outros fatores das tecnologias reprodutivas. E o melhor jeito de ter vacada gorda em fazenda de cria é um bom manejo de pasto. Eu acho que é o jeito mais interessante e mais econômico. Falando de vaca, isso é uma verdade. Falando de recria de fêmea, recria de macho, qualquer categoria, o componente pastagem no Brasil é onde a gente tem a maior correlação entre produção ótima com custo de produção ótimo. E a produção otimizada e o custo de produção otimizado também, os dois andando juntos, é o maior caminho do sucesso da pecuária lucrativa e de um nível de risco baixo. Por que eu estou frisando o componente pastagem, falando dos processos de produção da cria? Porque dentro dos processos de produção, nós vamos destacar aqui, que é um foco importante dessa noite, as tecnologias e os processos reprodutivos. Dentro dessas tecnologias, desse manejo reprodutivo,
a gente vai falar de estação de monta. E a estação de monta em fazenda de vacas, ela tem uma relação altíssima com o bom manejo de pastagem. A fazenda que tem uma estação de monta adequada, com os processos bem conduzidos e usa a tecnologia correta, ela agrega, conforme eu falei, genética de ponta, ela agrega resultados reprodutivos, ela agrega um monte de resultados que depois vão fazer parte do lucro lá na frente. Mas, antes de mais nada, se essa estação de monta, além das tecnologias adequadas, ela for curta, o mais curto possível, isso é um componente muito importante para que essa fazenda tenha um bom planejamento alimentar e um bom manejo de pastagem. O que é planejamento alimentar? Planejamento alimentar é aquele processo que você prevê a quantidade de capim que você vai ter nas próximas safras e entre safras dentro dessa fazenda, e você prevê a quantidade de gado, a taxa de lotação que você vai ter nas próximas águas, nas próximas secas e nas águas seguintes, por exemplo. Então, quando você tem uma estação de monta curta, você consegue, basicamente, para resumir a história, você consegue identificar muito rapidamente as matrizes que você vai vender aquele ano. Identificando rapidamente essas matrizes, você consegue vender essas matrizes rapidamente, de preferência antes do início da seca. Então, você consegue agregar produção de arrobas dessas vacas gordas, você consegue agregar muita receita na fazenda e você consegue aliviar de uma maneira substancial a taxa de lotação das águas para a seca. E a gente acompanha dados de fazendas há muitos anos, há mais de 25 anos, mais particularmente no Benchmark Exagro a partir de 2009, a gente tem esses dados muito bem compilados e comparados e analisados todos os anos, e isso para a gente ficou provado nesse banco de dados ao longo dos anos, a correlação das fazendas de crias mais lucrativas com o bom manejo de pastagem. Bom, o que é isso aqui, gente? Isso é uma compilação de vários resultados de fazendas no banco de dados a partir de 2009. De 2009 até 2019, nós já passamos de 2.300 resultados de fazendas em todo o Brasil, em todo o sistema de produção, né, no Benchmark Exagro. O que é isso aqui? Isso aqui é a redução da taxa de lotação das fazendas das águas para a seca. É quilos de peso corporal por hectare das águas para a seca. A primeira coluna aqui em verde são as fazendas de recria e engorda, são as fazendas de macho, que compram bezerros, compram garrotes e vendem boi gordo. Essas fazendas conseguiram, na média, aliviar 19% da sua taxa de lotação das águas para seca. Essas fazendas aqui, esses resultados que estão em azul, de 16%, são as fazendas de recria e engorda com alguma compra de reposição. A fazenda produz seus próprios bezerros e ainda faz alguma compra de bezerro. Nessa coluna em laranja, a gente tem as fazendas de ciclo completo, de cria, recria e engorda, e a última coluna, em verde mais escuro, são as fazendas de cria. Então, é óbvio aqui que as fazendas, quanto mais vaca tem no sistema, maior dificuldade as fazendas têm em aliviar a carga, a taxa de lotação das águas para a seca, porque um componente importante do sistema de cria é um volume grande de animais adultos, que são as matrizes, e fica difícil esse alívio de carga num sistema com uma porcentagem tão grande de animais adultos. Nas fazendas de recria e engorda, é fácil, porque como você compra e vende, fica fácil de você planejar a sua compra para os momentos mais adequados, para poder aumentar a taxa de lotação no início das águas, e fica tranquilo também de você diminuir a carga no final das águas, concentrando venda de boi gordo ou transferência de garrotes e bois para confinamento, por exemplo. Então, esse é um quadro clássico de os resultados da recria e engorda para a cria são bastante conhecidos, né, que a recria e engorda, de modo geral, tem apresentado ao longo dos anos, a gente vê vários consultorias de mercado e tudo mais comprovando isso, né, que ela, na média, né, ao longo dos anos, ela apresenta resultados maiores do que a da cria, e aqui a gente tem um componente variando nesse sistema de produção, que é a taxa de alívio. No próximo slide, a conversa já muda de figura. Nessa coluna aqui em amarelo, em laranja, também são fazendas de cria, porém são as fazendas top 20. O que são fazendas top 20? São 20% das fazendas de cria que apresentaram o melhor resultado, são as fazendas que deram mais lucro. Do total do banco de dados, são 20% das fazendas que deram mais lucro. Olha que interessante, as fazendas top 20 de cria conseguiram fazer um alívio de pastagem de 17% contra 19% na média das fazendas de recria e engorda. Então isso aqui mostra para a gente que as fazendas bem conduzidas de cria possuem também uma alta correlação com um bom planejamento alimentar e manejo de pastagem. E o que isso tem a ver com tecnologia reprodutiva? O que isso tem a ver com estação de monta, por exemplo, que é o tema central aqui da conversa de hoje? Quando a fazenda tem uma estação de monta
longa, a gente chamou isso aqui, a gente desenhou essa figura para ficar fácil das pessoas entenderem a correlação entre bons processos reprodutivos, uma estação de monta adequada, com um bom manejo de pastagem e com o resultado final da fazenda de cria. Quando a fazenda tem uma estação de monta longa, e a gente vê isso, boa parte do Brasil, até hoje a gente faz diagnóstico de fazendas de cria que tem ainda estação de monta longa, e eu chamo longa a partir de 90 dias, eu acho que até 90 dias a gente pode considerar que a duração da estação de monta está adequada, pelos motivos que a gente vai ver a seguida, mas podendo reduzir para 75, para 65, e a gente já teve caso, eu já acompanhei clientes que a gente já conseguiu fazer a estação de monta de até 45 dias, quanto mais curta a estação de monta, melhor a propensão de resultado. E o motivo está aqui, ó. Quando a estação de monta é longa, o que acontece? O diagnóstico de gestação é tarde. O diagnóstico de gestação sendo tarde e a estação é longa, os bezerros nasceram numa curva de distribuição muito longa, então você tem bezerros nascidos em vários meses do ano, a desmama final também vai ser tarde. Como a desmama é tarde, eu tenho atraso na venda das vacas de descarte. Elas vão entrar na seca sem condição corporal para poderem ser vendidas. Essas vacas ficando na fazenda ao longo da seca, eu tenho uma taxa de lotação alta na seca. Com taxa de lotação alta na seca, eu tenho vaca magra. Não só as vacas que desmamaram vazias para descarte, que não conseguiram engordar a pasto, como também as próprias vacas cheias. Elas também vão ficar magras porque tem as vacas vazias competindo com elas pelo pasto. Com isso, eu tenho um alto custo de suplemento na seca, com esse gado. Tenho uma manutenção, um custo de manutenção de pastagem mais alto, porque quando você tem uma carga além do projetado, né? Você tem uma sobrecarga de taxa de lotação, principalmente na transição da seca para as águas, você tem uma saída muito grande de praga, você tem um nível inicial de degradação de pastagem, você acaba aumentando muito o seu custo com manutenção de pastagem. A minha recria fica ruim, fica inadequada, porque eu desmamei machos e fêmeas tardiamente, numa amplitude de meses de nascimento muito grande, passaram a seca numa fazenda superlotada, porque tem uma categoria de gado pesado, que são as vacas vazias que não saíram, e com isso eu tenho que fazer uma estação de monta longa de novo, porque as minhas novilhas vão entrar leves, a minha vacada vai iniciar a estação de monta magra, e eu vou ter que prorrogar o prazo da estação de monta para eu não ter uma prenhez abaixo da minha meta. Então, a gente começou a falar a conversa aqui hoje, falando de indicadores, falando de sistema de produção e falando das diferentes, da harmonia e da interação dos diferentes processos na fazenda. Quando a pessoa não entende o seu sistema como um sistema complexo, que isso tudo tem uma interação muito forte entre um resultado de um processo e outro, a coisa vai acontecendo mais ou menos no automático e a estação de monta é longa, o resultado é ruim, a recria é ruim e a pessoa não consegue encurtar a estação de monta e cada ano ele tem uma desculpa. Não é por mal, é porque ele realmente acredita naquilo. Tem um ano que não choveu, tem outro ano que deu cigarrinha, tem outro ano que deu um problema no protocolo da IATF, então sempre vai ter uma justificativa que a pessoa acha porque ela não está entendendo o seu sistema como um todo e não está conseguindo fazer a sua lição de casa para realmente ir atrás dos indicadores que importam. Quando a pessoa consegue quebrar esse ciclo, consegue entender isso e consegue fazer um bom planejamento, ela pode iniciar um ciclo virtuoso na sua propriedade, que é o contrário do que a gente acabou de mostrar agora. Ele pode fazer uma estação de monta curta. A partir de uma estação de monta curta, o que acontece? O meu diagnóstico de gestação é rápido, é cedo. Com isso, a minha desmama é cedo. Eu tenho uma venda rápida das matrizes vazias, né? Eu consigo desmamar as minhas vacas vazias ainda antes do final do período de águas e com bom manejo de pastagem. E temos metodologias de manejo de pasto para engordar essas vacas rápido, que não é o caso da gente entrar nesse mérito aqui agora, mas a gente consegue vender essa vacada antes da entrada e da permanência do período seco. Com isso, eu reduzo a minha taxa de lotação na seca. Eu reduzindo planejadamente a minha taxa de lotação na seca, porque a minha estação de monta foi curta e o meu manejo foi adequado, eu posso ter mais gado nas águas. Mais gado nas águas, consumindo capim mais nutritivo, mais produtivo e um custo de arroba produzida mais barato, mesmo que essa arroba produzida seja na forma de bezerro, ou recria de fêmea, ou vaca descarte que eu vou vender. Então, eu reduzo a taxa de lotação na seca, a minha vacada passa gorda, porque a taxa de lotação está adequada, eu tenho um baixo custo de suplemento, eu tenho uma manutenção de pastagem muito mais adequada, eu não tenho
planta invasora competindo com o capim além do normal, porque o capim está numa condição de altura e de manejo e de carga adequada no período de transição da seca para as águas. A minha recria é excepcional, porque a minha bezerrada nasceu de maneira muito mais concentrada. Na estação de monta curta, eu tenho um volume de bezerros nascendo no início da estação de nascimento, proporcionalmente muito maior ainda do que numa estação mais longa. Então, as minhas bezerras, por exemplo, elas são mais pesadas porque elas nasceram antes, elas são mais pesadas porque elas desmamaram adequadamente, passaram na fazenda numa condição de pasto adequado, e com isso eu não tenho problema nenhum em continuar tendo a minha estação de monta curta. Então, como passar do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso? Como que eu consigo quebrar aquela inércia daquele ciclo que eu não consigo reduzir a minha estação, eu não consigo aumentar a efetividade das tecnologias que eu uso na minha reprodução, e eu não consigo efetivamente mudar o resultado. O primeiro passo para isso é mudar o modelo mental, passar a enxergar a fazenda e o seu sistema de produção de uma maneira mais complexa, mais integrada, né, uma visão mais abrangente e sistêmica do meu sistema de produção. Em cima dessa visão, entendendo de verdade como que é o meu negócio, eu vou fazer um ótimo planejamento. E em cima desse planejamento, eu vou inserir as tecnologias, a genética, tecnologias reprodutivas que estão aí à disposição, cada vez mais disponíveis aí pelo Brasil. Maravilha, 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 Marcelo. Muito bom. Fala só para terminar, Miguel, eu terminei falando que a gente precisa entender o sistema, entender do meu negócio, fazer um planejamento que agregue todas essas variáveis e todos esses processos e usar efetivamente as tecnologias que a gente tem disponíveis, né? E para falar das tecnologias disponíveis, né, vem aí o Zequinha, vem aí o Isaías, né, vem aí o Edmundo e vem aí o Sou Wilson, que vão falar com bastante propriedade sobre isso tudo. A gente está aí à disposição para trocar ideia ao longo dessa noite, ao longo dessa apresentação, e principalmente tomara que todo mundo fique até o final para a gente poder responder as perguntas e fazer uma interação bem bacana, porque esse aqui é o foco de hoje, né?